tinha um caráter, enganei muitas pessoas no mundo do crime, com um estelionatário, e isso marcou muito a minha vida. Aos 14 anos, com 12 aliás, meu pai se separou da minha mãe. E aos 13 eu entrei como office boy, né, numa cidade onde eu morava, para trabalhar na prefeitura. Aos 14, com convivência com muitos jovens, um amigo meu muito próximo me ofereceu drogas e eu acabei experimentando. E ao experimentar eu comecei a entrar no mundo do crime. Então eu comecei dentro da cidade tinha uma guerra entre gangues, onde eu fazia parte de uma das facções. E daí começou também a parte de querer dinheiro fácil, um caminho mais curto, um caminho mais fácil. Eu até trabalhava como office boy, mas o mundo da criminalidade sempre me atraiu por ser um caminho mais curto, um caminho mais rápido. Certo dia, um dos amigos me apresentou a parte do dinheiro, que eram os dinheiros falsos que existia. Então eu descobri a fonte, eu adquiri maletas e maletas de dinheiro falso, fazia essas distribuições, falta de caráter enorme, porque a gente enganava os comerciantes, enganava pessoas na rua, comerciantes pequenos, médios e de até grande porte. Uma das coisas que também mais me marcou foi quando eu enganei um comerciante, que eu tive que me vestir de vendedor para poder fazer uma cobrança, porque num determinado bairro a gente sabia que havia muitos comércios e o vendedor passava para vender biscoito, né, de uma determinada marca muito famosa. E depois de 15, 20 dias ele passava para recolher o dinheiro, isso era normal. E aí eu cheguei no estabelecimento, me passei pelo vendedor da empresa, apresentei a nota promissória, tudo, recebi o dinheiro e saí. E o mais engraçado assim, na fuga, né? Não engraçado pela situação. Eu saí de bicicleta, correndo, fugindo com o dinheiro, e aquilo me marcou muito. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? A Bíblia fala que quem planta colhe, né? A lei da colheita, né? E eu colhi isso tudo. Como que eu colhi? Eu fiquei muito tempo desempregado. Eu tive que sair da criminalidade, senão eu ia morrer, porque estava chegando uma facção muito forte. Eu fiquei desempregado, eu não conseguia andar para frente, eu não conquistava nada. Passava uma dificuldade tremenda com a minha mãe, na época ainda morava com a minha mãe. E até que um dia eu recebi o convite para ir para a igreja. Dali eu fiquei. E mesmo na igreja ainda, por muitos meses e tudo, eu não entendi o que era as primícias, o que é colocar Deus em primeiro lugar. Eu ouvia, mas não absorvia, isso não entrava dentro de mim. E aí eu pegava o envelope por pegar das primícias e entregava quando queria, quando dava, quando tinha e quando não tinha. E até que eu consegui esse emprego nessa empresa que eu tanto queria, que era um sonho meu desde pequeno. Só que ainda continua, mesmo estando na igreja ainda no começo e tudo, ainda tinha um resquício de falta de caráter, de compromisso para com Deus e para com, com a empresa e com os chefes. E aí eu faltava, eu às vezes saía à noite e ficava bêbado, ia trabalhar bêbado. E às vezes colocava atestado e mentia para o médico, falando que estava doente, que tinha isso, que tinha aquilo. Então eu não tinha caráter, eu não tinha compromisso nem com Deus e nem com o homem. E isso só mudou ao longo do tempo, né? Quando uma pregação do pastor um dia, ele disse que a gente tinha que assumir o caráter de Deus, o compromisso com Deus, devolver o que é de Deus, ter Deus como primeiro na nossa vida. Aí eu comecei a entender. E aí eu entendi o porquê que eu corri o risco de ser mandado embora sempre, porque eu não entregava o dízimo direito conforme manda a lei de Deus. Não tirava. Eu tirava do jeito que eu queria. A consideração era para comigo, não para com Deus. Quando mudou realmente o caráter, que veio de dentro para fora, aí as coisas começaram a mudar. E aí saí dessa empresa após 12 anos. Aí montei a minha microempresa, que hoje eu vivo, que é na prestação de serviço.
e grandes clientes. Conquistei em 2012 e 2013, eu conquistei prêmio de qualidade na empresa, prestando um serviço de qualidade. E hoje, graças a Deus, eu entendo o que é as primícias, o que é colocar Deus em primeiro lugar, a mudança de caráter, antes de pagar qualquer conta, antes de pagar ou fazer qualquer coisa com o meu salário, com o que entra, eu tiro os 10%. Se eu faturei, eu tiro do bruto, eu não tiro mais do líquido. Eu não entendia isso, Deus também falou isso comigo. Então eu não tiro do líquido, eu tiro do bruto. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a evangelizar e ganhar almas. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim: Deus, o meu propósito contigo é nunca dizer não a uma alma. Nunca. Então o Senhor me deu um carro para trazer almas para a igreja. E aí Deus honrou. Deus me deu um carro. E aí depois de um tempo também tive uma van. E a van trazia pessoas viciadas para a igreja na reunião das 3 horas. Era muito bacana, a van vinha cheia. E esse foi o propósito que eu fiz com Deus quando eu ganhei o Espírito Santo. Porque eu sabia a dificuldade de ganhar alma. Porque eu sofri no mundo. Demorou muito tempo para mim ouvir falar de Jesus, alguém chegar até mim. Então tudo que eu tenho é à disposição dele e não mais minha. E a partir do momento que a gente entende isso e sacrifica isso para Deus, entende isso, as coisas mudam. Hoje um casamento feliz, minha esposa me acompanha em tudo, evangeliza, busca a alma, traz a alma junto comigo. Tudo o que fazemos é juntos, nada nós fazemos separados, nada. Não é fácil viver no mundo que nós vivemos. Ainda mais que tudo no Brasil, a gente pertence a um país hoje onde os valores estão invertidos e que a moeda que vale mais do que o dólar hoje é a moeda da esperteza. Então a gente vive num país assim. Então as propostas elas surgem todos os dias. E eu tenho perdido serviços por não aceitar propostas ilícitas. Mas a minha fé com Deus, a comunhão com Deus, essa paz ninguém tira.